Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é David do canal Só Mais Uma Vírgula e hoje eu quero trazer para vocês os 15 livros de não ficção que eu pretendo ler no ano de 2023. Eu vou fazer uma separação aqui entre livros de não ficção, que eu separei 15 livros para o ano de 2023, e livros de ficção. Por enquanto eu não vou fazer uma separação em que tipo de livros são, qual é o tema do livro, por exemplo, ficção científica, não ficção, enfim. Eu só quero trazer e fazer essas duas divisões de não ficção e de livros de ficção. Hoje eu vou trazer para vocês os livros de não ficção e para a próxima semana eu vou trazer os livros de ficção, tá? Eu fiz aqui mais ou menos um apanhado por meses, tá? Como são 15 livros, vai ter mês que eu vou ler mais de um livro, por exemplo, no mês de janeiro, e tem meses que, como os livros de não ficção, alguns eu peguei como box do mesmo autor, como Zygmunt Baude, eu vou acabar dividindo aí por 2 meses, tá? Eu vou ler, por exemplo, de Zygmunt Baude, depois vou trazer para vocês, como são um box de 4 livros, com 4 livros, então eu vou separar em 2 meses, tá bom? Então aí para começar, eu vou trazer para vocês o livro Malcolm X Fala, tá? Esse livro aqui, ele chegou para mim, da editora Ubu, no ano passado. Na realidade foi o primeiro livro que eu recebi, aí de quando eu fiz a assinatura. É uma assinatura também que eu recomendo muito para vocês, tá? Ela traz livros com temas bem atuais, até mesmo quando a gente fala de Malcolm X aí, que é um personagem que viveu nos anos 60, né, na luta contra o racismo, numa luta que a gente viu aí, infelizmente, ele foi assassinado, só que ele lutou aí pelos direitos civis, ele lutou pelos direitos dos negros, ele tinha uma luta um pouco diferente, por exemplo, do outro personagem, que é o Martin Luther King. Esse livro ele traz diversos discursos que Malcolm X ele teve entre o ano de 64 e o ano de 65, tá? O outro livro também, que eu quero ler no mês de janeiro, que também veio para mim no ano passado, da editora Ubu, que é, deixa eu ver aqui, que é O Desejo dos Outros, tá? Uma etnografia dos sonhos Yanomami. Esse livro ele vai trazer uma visão diferente do simbolismo, do símbolo que nós, vamos dizer assim, o Ocidente acaba trazendo para os sonhos. Muitas das vezes não traz significado algum, ignora os sonhos, e os Yanomamis, eles têm uma visão totalmente diferente do que são sonhos. Eles trazem uma simbologia totalmente diferente do que nós trazemos. Quando há um sonho, esses sonhos eles são compartilhados entre a população que vivem ali, os Yanomamis, e eles representam muitas coisas, e esse livro ele traz um pouquinho disso, tá? Também é da Ubu. Já no mês, eu separei, como eu disse ali para vocês, que vai ter meses que eu vou trazer mais de um livro, e às vezes é o mesmo autor. Para o mês de fevereiro e março, é composto por 4 livros, aqui, que são esses 4 livros, com os títulos de Nascidos em Tempos Líquidos, Medo Líquido, Amor Líquido e Modernidade Líquida, tá? Para quem ainda não ouviu falar do Zygmunt Bauman, esse é um filósofo, né? Ele morreu aos 91 anos recentemente, e ele traz um conceito de modernidade líquida. O primeiro conceito que ele criou, né, foi o conceito de modernidade líquida, o que basicamente como nós estamos em um mundo em transição, ou seja, ele muda muito rápido, o que hoje ele é certo, daqui a alguns minutos ele pode não ser, ele cunhou esse termo líquido. Porque se nós formos pensar, por exemplo, nos nossos avós, até mesmo os nossos pais, que nasceram entre os anos 50, 60, 70, até mesmo nos anos 80, eles tinham certo de que se eles começassem a trabalhar em uma empresa, provavelmente ele ficaria nessa empresa por toda a sua vida ou por uma boa parte da sua vida. Então,
ele ficaria em torno de 30, 40, 50 anos naquela mesma empresa. Um casamento, muitas das vezes casava-se, mesmo o casamento sendo totalmente falido, ele acabava ficando a vida inteira nesse casamento, né? Eles ficavam a vida inteira nesse casamento, porque não tinha essa mudança, não tinha esse hábito, eles não criavam esse hábito de mudar, porque a mudança, ela acabava sendo algo realmente que não existia muito. Agora, com a modernidade, principalmente com a tecnologia, nós passamos a viver vamos dizer, uma sociedade cada vez mais rasa em alguns termos. Em alguns termos isso também é bom. Com essas mudanças, nós aprendemos a se adaptar mais rápido. Então, esses livros aí, eles vão trazer essa visão, né? O Bauman, ele traz essa visão através dos seus estudos sobre uma nova visão de sociedade. Então, no mês de abril, eu quero trazer para vocês aqui Lélia Gonzalez, tá? Com Lugar de Negro. Esse livro, ele vai trazer... São 3 textos, tá? Tanto de Lélia Gonzalez quanto de Carlos Rosenbaum. Eu acredito que seja isso o nome dele, o sobrenome dele, tá? Então, aqui ele vai trazer 3 textos, né? Eles vão trazer 3 textos. Ela vai trazer esse conceito de realmente o lugar do negro, ou seja, o lugar do negro, ele é em todo lugar, mas como a sociedade, como uma visão que a sociedade ela traz, tá? Então, eu vou até ler aqui o que ele está escrito aqui, um resuminho do livro, que ele diz assim, ó: num país onde o racismo se disfarça de trás do mito da democracia racial, lembrando que o mito da democracia racial ele foi cunhado ali no começo dos anos 20, em que se dizia que o Brasil, diferente de outros países, como, por exemplo, os Estados Unidos, era um país onde havia uma mistura, né? Houve uma miscigenação e todas as raças conseguiam conviver em paz. Então esse foi um termo cunhado ali no começo do século XX, e já nos anos 80, Lélia Gonzalez ela vem quebrar esse mito da democracia racial. Ela, juntamente aí com Carlos, eles vêm quebrar esse mito de que realmente existe essa democracia, mostrando que muitas das vezes a posição, o lugar do negro que a sociedade insere ele é um lugar de subalternidade, é um lugar de menos querer, um lugar onde que se você está no local, vamos dizer, considerado de branco, você é mal visto, tá? Então aqui ela diz, né, eles dizem, num país onde o racismo se disfarça de trás do mito da democracia racial, Lugar de Negro põe efetivamente muitas coisas no lugar. Lélia Gonzalez traça uma história do movimento negro e dos avanços de seu protagonismo político, culminando na criação do MNU, tá? Que é o Movimento Negro Unificado. E Carlos desmonta a tese de legado escravista como uma explicação única para as desigualdades raciais contemporâneas, tá? Então aqui esse é um dos livros aí que eu pretendo ler no mês de abril, tá? Novamente outro livro aí da editora Ubu, que ele chegou no mês de outubro para mim, e eu ainda não consegui ler ele, eu pretendo ler ele em maio, é O Mundo do Avesso, tá? Algo legal que a editora Ubu, ela traz bastante, que ela trouxe bastante, né, no ano de 2022, é o tema muito focado na tecnologia e inovação, principalmente na segurança digital. Um dos livros que eu li esse ano, que remonta muito essa questão de segurança digital, e a forma como os nossos dados eles são expostos nas redes, enfim, os nossos dados são expostos, as nossas vidas são expostas na rede, A Era do Capitalismo de Vigilância, tá? Que eu tinha até comentado em um dos vídeos do canal que eu estava terminando esse livro, tá? Eu já terminei ele, quero trazer aí posteriormente para vocês no canal uma resenha sobre ele, e ele demonstra isso, como os nossos passos são vigiados. E O Mundo do Avesso, ela mostra a escritora, né, que eu esqueci de
de falar para vocês, que é Letícia Cesarino. Ela vai mostrar como a era digital, ela recria essas verdades, ela recria esses pontos que antes eram, vamos dizer, verdades absolutas, como a era digital ela acaba realmente transformando isso, por exemplo, com o cunho fake news, que nada mais é do que uma mentira. Então, há essa cunhagem de termos que transforma tudo que nós sabemos do mundo offline, por assim dizer, para o mundo digital, tá? Voltando novamente com um dos livros sobre raça, classe, enfim, que eu queria muito ler, e agora vou ter essa oportunidade de ler. Coloquei aí para fazer a leitura no mês de junho, é A Grada Quilomba, com Memórias de Plantação. Esse livro aqui, eu acredito que vai ser um livro um pouco difícil de ler, não no sentido não no sentido de dificuldade de leitura, mas sim pelo tema que ele traz. O tema sobre memória de plantação, ele basicamente é pautado em racismos que tanto a Grada Quilomba quanto outras pessoas sofreram, e ela vai demonstrar, né, ela vai fazer essa junção nesse livro desses termos racistas, dos racismos que eles sofreram, ela sofreu e alguns outros personagens sofreram. Então, para mim, principalmente como um homem negro, provavelmente vai ser um tema aí um pouco, um livro um pouco difícil de ler aí, como por exemplo um dos livros aí que vai ser do mês de novembro e dezembro, tá? Outro livro também que é um tema bem similar é Quarto de Despejo, tá? Que é o Diário de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus. Um livro também que me foi apresentado mais ou menos no ano de 2020, 2021, que trata basicamente de memórias, né, de um diário da Carolina Maria de Jesus, tratando como era a vida, né, nos anos 60, dos moradores, né, no caso do ponto de vista dela. Ela fez uma retratação em diários mesmo, de uma forma bem simples, como ela era uma mulher alfabetizada, porém com todas as dificuldades, né, de um negro ser alfabetizado, principalmente um morador de periferia, né, nos anos 60. Então, ela vai escrever da forma como ela simplesmente ela vai escrever, tá? Sem se preocupar com gramática, sem se preocupar com nada disso, o que torna a escrita ainda mais humana, tá? E ela vai contar ali a vida dela na comunidade do Canindé, na Grande São Paulo. Então, a comunidade do Canindé, nos anos 50, ela ficava ali, no caso, numa região central, era basicamente composta por comunidades pobres. Porém, ali ela teve vamos dizer, uma revitalização, onde que todos os que eram preto, pobre, foram removidos de lá, e ele se transformou no que hoje pode ser considerado como um bairro tradicional, que faz parte ali do distrito de Moca, e ela foi revitalizada e tudo mais, e hoje basicamente são moradores ali de classe média e classe média alta, que concentra ali o Canindé, tá? Um livro que eu quero trazer também no mês de julho e no mês de agosto, né, que eu quero fazer a leitura no mês de julho e agosto, porque esse livro vai precisar basicamente de 2 meses, porque é um livro aí composto basicamente por quase 700 páginas, tá? Que é O Despertar de Tudo. Eu até comecei a ler ele esse ano, li aí em torno de 100 páginas, mas acabei parando. Esse livro aqui, quando eu adquiri ele, foi porque eu basicamente eu li o Sapiens, né, li os 3 livros de Yuval Noah Harari, gostei muito da parte da escrita dele, e esse livro ele vai retratar uma visão diferente do que a gente pensa sobre a humanidade, tá? Em O Despertar de Tudo, o antropólogo David Graeber e o arqueólogo David Wengrow demonstram como essas teorias que emergiram no século XVIII foram uma reação à crítica feita por povos indígenas à sociedade europeia,
e por que elas estão erradas. Ao oferecer uma nova perspectiva de nossa trajetória, os autores põem em xeque tudo o que conhecemos sobre as origens da agricultura, da propriedade, das cidades, da democracia, da escravidão e da própria civilização. Tá? Então é um livro que realmente, assim como quando eu li o livro Sapiens, eu comecei a ter uma visão diferente realmente do homem e de vários significados do que é a humanidade. Eu acredito que esse livro ele vai me criar um impacto similar ao de quando eu li o Sapiens, tá? Voltamos aqui com a editora Ubu, tá? Novamente aí com Donna Haraway, que é Quando as Espécies se Encontram. Esse livro eu também comecei a ler, tanto que tem até alguns marcadores aqui, tá? Comecei a ler, não finalizei ele ainda. Esse livro ele vai tratar de como o ser humano ele se põe em meio a outros animais, tá? Porque a gente tem que lembrar basicamente que o ser humano, coisa que muitas das vezes a gente esquece, que o ser humano ele é também um animal, ele é uma espécie, e o livro ele vai falar de como é o encontro com outras espécies. Então, isso é um ponto que eu gosto muito de estudar, tá, gente? Essa parte aí de espécies, até mesmo como o Homo sapiens ele acabou vivendo com outras espécies de homoníneos, enfim. Então, eu acredito que vai ser um livro muito legal aí, que pelo que eu comecei a ler ele é um pouquinho complicado mesmo, a parte de escrita dele, mas eu acho que a hora que realmente estabilizar, eu vou conseguir pegar ele melhor para leitura. Tá? Um livro que também chegou em dezembro e eu não vou conseguir ler ele, um livro da editora Ubu, é Foucault, Dizer a Verdade sobre Si. Tá? Provavelmente vai ser o meu primeiro livro do Foucault, porque eu não lembro de ter lido nada dele, mas é realmente um livro que eu estou muito interessado em ler, que ele vai mostrar alguns detalhes numa conferência que ele fez na Universidade de Vitória, em Toronto, em 1982. Então ele vai fazer ali basicamente, foram várias palestras, né, foi uma conferência em que ele deu várias palestras, e esse livro vai ser um apanhado de alguns detalhes dessas palestras, tá? Então é um livro aí que eu estou bastante a fim de ler. Um livro também que chegou no começo quando eu assinei, né, o Boom, e eu ainda não consegui ler, até comecei a ler ali, li algumas páginas, mas não consegui finalizar ele, que é A Trama da Vida, aí, de Merlin Sheldrake. E aqui A Trama da Vida ela vai falar como os fungos constroem o mundo. Então é uma visão de um mundo, porque como nós como humanos, muitas das vezes nós estamos sempre pensando no macro, ou no visível, ou naquilo que a gente consegue pegar, aquilo que a gente consegue palpar. Muitas das vezes nós esquecemos de que o mundo ele é muito mais do que aquilo que nós conseguimos ver. E os fungos, eles são basicamente um exemplo disso daí. Nós podemos ver, por exemplo, nos antibióticos, nós podemos ver na fabricação de levedos, em outras áreas muito amplas, nós podemos ver como os fungos eles constroem o mundo. Algumas pesquisas, algumas visões aí de cientistas falam que se o ser humano, né, ele fosse extinto, hoje ele entrasse em extinção, acabou o ser humano, o mundo ele está sem pessoas, está somente com as outras espécies de animais, né? O mundo ele iria conseguir se reconstruir. E basicamente uma grande parte dessa reconstrução seria dada aos fungos. Então a importância muito grande dos fungos é esta. E pelo que eu vi, porque como no Bu ele tem ele tem um grupo, né, no Telegram, onde que a gente debate sobre os livros que estão chegando, eu vi muita discussão sobre esse livro, e esse daí foi um dos livros mais lidos e mais que o pessoal curtiu a leitura dele. Então eu acredito que também vai ser uma leitura muito legal, tá? Então, no mês de outubro eu quero trazer aí também A Trama da Vida para vocês. E para fechar,
Nos meses de novembro e dezembro, eu quero trazer uma continuação do livro que eu já li. Eu li o primeiro, né? Ele é basicamente, são 3 livros que vai retratar, que é do jornalista Laurentino Gomes. Ele é um jornalista que gosta muito de escrever sobre história, e como é um tema que também eu gosto bastante, eu li já o Escravidão 1, e aqui, no mês de novembro, eu quero ler o Escravidão 2, tá? O Escravidão 2, ele vai falar dos períodos da corrida do ouro em Minas Gerais, como nós vimos lá, por exemplo, em Ouro Fino, em Ouro Preto, essas cidades que recebem basicamente o nome de ouro, como foi essa corrida, que no caso foram escravos, né, pessoas escravizadas, até a chegada da corte de Dom João ao Brasil. Então, esse daqui ele é o Escravidão 2, que ele vai trazer esses períodos. E o terceiro, que saiu esse ano, que é a Escravidão volume 3, que ele vai falar da independência do Brasil até 1889, que foi a Lei Áurea, que foi onde acaba, teoricamente, né, o período de escravidão no Brasil. Então é isso, são esses 15 livros aí que eu quero ler no ano de 2023, me organizar bastante aí para poder ler e trazer essas resenhas pro canal, trazer essas resenhas para vocês. E é isso, pessoal, e na semana que vem aí vai ter os livros que eu quero ler de não ficção, tá bom? Então aí siga o canal, compartilha, curta aí esse vídeo, compartilha aí com familiares, com colegas, enfim, para que o nosso canal possa crescer mais e mais, tá bom? Muito obrigado e tchau, tchau.